Olá, pessoal. Vamos finalmente começar a resolver problemas com equações diferenciais parciais a partir desse vídeo. Nós, no último vídeo, vimos a essência do método de separação de variáveis, com o qual nós vamos resolver problemas que envolvam equações diferenciais lineares de segunda ordem homogêneas. E são essas equações que com as quais nós vamos trabalhar nos próximos vídeos, e vamos começar agora com a equação da difusão. Os estudos da equação da difusão eu dividi em dois vídeos, na verdade. Nesse agora, vamos ver uns que usam problemas sempre com duas variáveis só, a variável x e a variável t. E depois, para o vídeo seguinte, então, vamos mudar um pouco essas coordenadas que a gente vai ter. Bom, então vamos começar. Como eu disse, então, essa vai ser a parte 1 de problemas de contorno envolvendo a equação da difusão homogênea. Essa aqui é a equação da difusão homogênea. Lembra, a gente tinha um termo de fonte ainda aqui que a gente não vai considerar, porque se considerarmos ela deixa de ser homogênea, e aí não dá para usar o método que nós vamos estudar, que é o método de separação de variáveis, que tem que ser linear homogênea. Bom, então, tem aqui nesse vídeo vários exemplos. Eu fui variando sempre alguma coisinha de um problema para o outro, como vocês já vão ver. Bom, então vamos começar aqui com o exemplo 1. Determine a temperatura U de x e t. Então, como eu disse, aqui é só x, o espaço é só o eixo x. Em cada ponto de uma barra, então é uma barra, por isso ela ocupa um espaço, um intervalo sobre o eixo x, e por isso que eu preciso só de uma variável, uma única variável, para distinguir o espaço neste problema específico. Cada ponto da barra será um x, né? Bom, então, dê a temperatura, então, em cada ponto da barra, e vai depender do x, e também estou supondo que vai variar com o tempo também, em cada ponto variará com o tempo. Então, essa equação parcial que eu tenho que resolver com duas variáveis independentes, o x e o t. A equação diferencial, então, está aqui, já copiei a própria equação. Estou dizendo que o x vai de 0 a 50, porque a barra tem comprimento de 50, a gente quer resolver para t positivo, e tem alguns dados aqui sobre a situação. Primeiro, as extremidades x igual a 0 e x igual a 50 são mantidas a temperatura zero. O que quer dizer isso? Que para qualquer instante de tempo t do nosso interesse, eu tenho sempre a temperatura quando na extremidade x igual a 0 e também na extremidade x igual a 50, ali a temperatura não varia. Ela é sempre zero em qualquer instante de tempo t. Depois, a barra está inicialmente a temperatura 20, uniforme, ou seja, no instante t igual a zero, todos os pontos da barra têm temperatura 20. E a barra é feita com material cuja difusividade térmica é esse valor aqui, que é igual a 1. Então, é 1. Muito bem. Então, nós vamos agora resolver essa equação e vamos ver o que nós vamos fazer com essas condições, né? Que são condições... Vejam, eu tenho aqui x igual a 0, x igual a 50 mantida a temperatura zero. É uma condição de contorno isso, né? Agora, dizer como é que está a barra inicialmente, é no tempo t igual a 0, daí é uma condição inicial. No tempo t igual a 0, no início, todos os pontos estão com uma temperatura 20. Então, nós vamos ver o que acontece com o passar do tempo e em cada ponto dessa barra com o passar do tempo. Muito bem, então por isso eu vou resolver a equação. Aqui eu só calculei aqui as unidades que eu tenho aqui especificadas no enunciado do nosso problema e verifiquei, né, que está tudo de acordo. O lado esquerdo, d2 do dx2 tem a mesma unidade do lado direito, então está tudo ok. Então, isso é só para vocês treinarem um pouco essa questão das unidades. E aqui, do lado esquerdo, eu desenhei aqui a barra, ou seja, eu botei o eixo x aqui e a barra aqui em cor-de-rosa ocupando um intervalo sobre esse eixo x. E eu vou resolver a equação da difusão, né, nesse intervalo, e unidimensional porque só vai ocorrer fluxo de calor na direção x.
Muito bem. Então, aqui está escrito do lado direito a equação diferencial, né? A mesma equação diferencial. E aqui eu coloquei, se a extremidade x igual a zero sempre terá temperatura zero, eu escrevo essa condição de contorno da seguinte maneira. A U de x e t, quando x é zero, ou seja, a U de 0t, vai ter que ser sempre zero. Isso aqui a temperatura é zero, sempre que o x for igual a zero. Isso aqui é uma extremidade. Agora, aqui é outra extremidade. Ó. Quando o x for igual a 50, a temperatura sempre tem que ser zero. Isso é o que está escrito aqui. As extremidades, tá? Então, isso aqui já está escrito aqui embaixo, tá? As extremidades igual a zero e igual a 50 são mantidas a temperatura zero para qualquer instante de tempo t do meu interesse. Depois, aqui embaixo, na última, U de x0 igual a 20 é uma condição inicial, é o que está escrito aqui. A barra está inicialmente a temperatura 20. Então, eu vou escrever aqui, no instante t igual a zero, aqui está o t igual a zero, em qualquer x, eu tenho a temperatura igual a 20. Então, U de x0 é igual a 20. Essa é a condição inicial. Bom, o que a gente vai fazer com tudo isso agora? Então, matematicamente, o problema está escrito aqui. Nas equações de 1 até 4, eu tenho um problema escrito matematicamente. E aqui está escrito ainda que o material do qual é feita a barra é tal que o alfa 2 é igual a 1. Então, aqui nesse alfa 2 aqui, posso colocar igual a 1, esse é o valor. Bom, muito bem. Então, vamos aplicar o método de separação de variáveis que eu já, por alto, apresentei no nosso último vídeo. O que a gente faz? Eu tenho uma U de x e t. Nesse caso aqui, a variável espaço é uma só, né? É o x. Então, aqui de cara, eu já posso separar em duas funções, onde cada uma depende de uma única variável. Costuma-se representar pela letra maiúscula correspondente à minúscula. As minúsculas são as variáveis independentes. A maiúscula correspondente costuma-se usar essa letra para indicar a função aquela de uma única variável. Então, se a variável é x pequeno, a função é nomeada x maiúsculo. Mesma coisa quando o tempo t, a função tempo do tempo é escrito t maiúsculo. E o produto das duas é a u. Isso é o método de separação de variáveis. Já vamos ver que nós vamos chegar naquele ponto que é a essência do método, né? Que é onde a gente diz, bom, tem funções de variáveis diferentes, aí tem que ser igual a uma constante de separação. A gente já viu isso no último vídeo, e agora vamos ver em cada um desses problemas que nós vamos resolver. Bom, então, eu substituí na equação 1, aqui, equação diferencial 1, que está ali em cima, eu substituí U por esse produto. E aí ficou isso que eu já tinha até mostrado no outro vídeo. Então, a derivada parcial de U em relação a x segunda ordem passa a ser isso daqui. Isso aqui veio da derivada parcial de segunda ordem de U em relação a x. Por quê? Porque se U é uma função x de x vezes t de t, a derivada parcial em relação a x, o t de t funciona como constante, e depois, como x é uma função de uma única variável, eu deixo de ter derivadas parciais e passo a ter derivadas ordinárias. A mesma coisa vale aqui. Aqui está 1 sobre alfa 2 é da equação, e aqui está o du dt, que quando U é o produto dessas duas funções aqui, aí em relação ao tempo, o x passa para frente, é como se fosse uma constante, e aí aqui a derivada da função t maiúsculo, que é de uma única variável, passa a ser uma derivada ordinária. O próximo passo, porque a gente tem que chegar numa expressão que dos dois lados tem as variáveis separadas, né? Não está separado ainda, mas depois que eu dividir pelo produto x de x, t de t, sendo que a gente sabe que nenhum deles é zero, eu consigo aqui daí escrever do lado de cá, do lado esquerdo, uma função só de x, 1 sobre x, d2x, dx2, e do lado direito uma função só de t. O alfa 2 não faz diferença, ele está de um lado ou está do outro. Em geral, a gente deixa ele aqui perto da parte temporal. E aí está aqui, t de t. Desse lado direito agora tem uma função só de t, e do lado esquerdo uma função só de x. E como x não é função de t, tá? O que a gente tem é u, que é a temperatura,
vai ser função do ponto e do tempo, mas o ponto é o ponto, né? Ele não é função do tempo. Então, para isso ser igual, só tem um jeito. É que sejam iguais a uma mesma constante de separação. Essa constante de separação a gente chama da letra que a gente quiser, a gente costuma botar lambda ou menos lambda ou outra letra qualquer, e a gente vai determinar essa constante a partir das condições de contorno. Isso foi o que eu falei na vez passada e agora nós vamos aplicar, nós vamos mostrar como é que se determina. Bom, então, agora aqui eu chamei essa constante de separação de menos lambda, mas é claro que poderia ser mais lambda ou qualquer outra letra. Com menos lambda, eu sigo o nosso problema aqui, e aí vai acontecer o seguinte. Eu vou ter o lado esquerdo igual a menos lambda, que tem a ver só com a variável espaço, que nesse caso é só x. E o lado direito igual a esse mesmo menos lambda, que vai ser então uma parte que só depende do tempo, né? A parte temporal. Então, parte espacial, parte temporal, vou escrever e vou trabalhar primeiro com a parte espacial, por quê? Porque o valor da constante de separação é obtido a partir das condições de contorno. Então, é na parte espacial. Então, tá aqui, ó. Aqui eu escrevi o lado esquerdo igual a menos lambda, que me leva a esta equação aqui, d2x dx2 mais lambda x igual a zero. E depois, as condições de contorno, como é que é? Eu tinha u de x0, deixa eu colocar aqui, u de x0 era igual a zero. Mas se u de xt é x de x vezes t de t, então o que eu tenho aqui é x... desculpa, não é u de x0, né? Isso aqui seria a condição inicial. É u de 0t, de novo, tá? U de 0t igual a zero. E aqui isso aqui é x em zero vezes t de t igual a zero, certo? É o que eu escrevi aqui, tá? Então, por quê? Porque o u é o produto x de x por t de t. Só que aqui o x é fixo, igual a zero na minha extremidade, tá? Então, aqui eu vou escrever, como o t de t não é zero, senão eu recaio na solução trivial, então eu vou escrever que o x em zero é zero. Da mesma maneira aqui, essa aqui é a outra extremidade. Eu tinha assim, o quando x é igual a 50 e em qualquer tempo t é igual a zero. Isso aqui significa x em 50 vezes t de t igual a zero. T de t não é zero, tá aqui, e então ficou só x de 50 igual a zero que está aqui. Então aqui eu tenho essas três coisas que eu aqui coloquei em retângulo verde, que vocês conhecem bem, da videoaula 24, onde a gente estudou esses problemas de autovalores e autofunções. Então tá aí a utilidade daqueles monte de problema que a gente resolveu de autovalores e autofunções. Lembram que a gente resolveu com diversos tipos de condições de contorno diferentes, com derivada ou só na própria função. Isso tudo vai aparecer agora nesses problemas de equações diferenciais parciais. Então, neste problema aqui, eu não vou mais fazer essa passagem para calcular os lambdas e os x, porque isso está exatamente igual na videoaula 24. A gente lá, acho que usou um L genérico, e aqui o nosso L é 50, simplesmente assim. Então, eu uso esse resultado, e agora o que eu faço? Agora o lambda está determinado. Esse mesmo lambda vai entrar agora na parte temporal, mas agora eu não preciso calcular o lambda, ele já está calculado. Então, a parte temporal que está aqui, o lado direito igual a menos lambda, e aí eu tenho que substituir o lambda que eu acabei de encontrar, e aí está aqui a equação. Essa aqui é uma equação de primeira ordem, a variáveis separáveis. Quem não lembrar, claro que vocês lembram já, mas quem não lembrar, a videoaula é a número 4. E aí está aqui a nossa solução da parte temporal. Muito bem. E agora? Eu disse no começo que eu ia escrever x de x vezes t de t para a minha... A gente usou isso já. Para a minha u de x e t. Mas eu estou obtendo um monte de soluções x de x, porque os autovalores são em número infinito, né? Então, eu estou obtendo índice aqui n para o x e também índice n para o t. E o n está variando, ó, onde é que está? Aqui, ó, 1, 2, 3, etc. Então, para cada n que eu substituir, eu vou ter uma u índice n, certo?
Isso é o que eu escrevi aqui, tá? Então, uma U índice N, ao multiplicar uma X índice N por uma T índice N, e, portanto, está aqui. Mas isso aí, quantas soluções eu tenho aqui? Um monte, eu tenho um número infinito de soluções. O que eu vou fazer? Agora eu vou usar, então, já que eu tenho um número infinito de soluções, eu vou usar o princípio da superposição de soluções para colocar todas elas contribuindo com algum coeficiente, e eu vou ter, então, o que eu vou escrever logo abaixo, com o princípio da superposição de soluções. Bom, muito bem. Aqui eu estou só fazendo uma observação. Se em vez de usar menos lambda, tivesse usado lambda, vocês iam encontrar o lambda com o sinal contrário ao que a gente encontrou agora, mas as outras funções seriam exatamente as mesmas. Bom, aqui eu estou usando, então, o princípio da superposição de soluções. U de xt igual a uma combinação linear arbitrária das outras U's, de todas as U's que eu tenho, né? Aqui está a xn e a t de n, né, com suas constantes multiplicando, e uma combinação linear delas, coloquei um coeficiente para cada uma. Então, é assim, é como se eu dissesse, bom, todo mundo pode contribuir, todas elas podem contribuir, e vão contribuir com um fator aqui, que vai ser essa constante, e eu vou calcular essa constante, vocês já vão ver como agora, tá? Bom, então, aqui eu só escrevi uma superposição de todas as soluções possíveis, e não sei ainda quanto é que vale a contribuição de cada um. Isso que vai aparecer quando eu calcular esse coeficiente Cn. Como é que eu calculo os coeficientes Cn? Muito bem. Agora, eu vou usar a condição inicial. Tá? Já usei as condições de contorno, agora eu vou usar a condição inicial. O que diz a condição inicial? Que quando t é zero, agora sim é x zero, né? Quando t é igual a zero, t é a segunda aqui, quando t é igual a zero, a u de x zero tem que dar 20, porque esse problema específico dizia que no instante inicial todos os pontos estavam na mesma temperatura 20. Bom, então eu vou colocar aqui, substituir o tempo por zero, e a solução tem que dar 20. Então eu vou escrever aqui 20 igual a esse somatório, o e na zero que vai dar 1. Então eu vou escrever isso que está aqui, Cn seno de n x sobre 50. E daí? Eu quero calcular os CNs. Agora vem o quê? Eu olho para cá, para essa expressão do lado direito, e reconheço uma série de Fourier-Seno. Tá? Então, agora estão aparecendo as séries. Para que servem? Estão aqui, tá? Então, eu tenho aqui do lado direito uma série de Fourier-Seno. Por quê? Porque esse conjunto, a gente tinha visto, quando estudamos série de Fourier, que o seno de npx sobre L, todos os senos, né, com n de 1 em diante, davam um conjunto ortogonal completo para o intervalo 0L. Aqui, no caso, eu tenho 50. Então, eu tenho conjunto aqui. Vejam a videoaula 26, que é da série de Fourier, seno. E eu tenho aqui um conjunto de funções ortogonal e completo no intervalo 0L. Só que aqui o L é 50, tá? O meu L aqui é 50. Nós vimos com L, mas aqui é 50, tá? Esse era o L que nós vimos lá, né? Então, esse número é o que vai aqui e que no nosso caso é 50. Muito bem. Então, aqui eu vou escrever, eu vou fazer o quê? Eu já sei como se calcula esses coeficientes. São os coeficientes de uma série de Fourier-Seno e que se calculam assim. Aqui vai a função que eu estou expandindo, essa função que está aqui, vem aqui para dentro da integral. Aqui tem as funções seno e aqui embaixo o quadrado da norma. Muito bem, essas integrais aqui são fáceis de fazer e vão ter esse resultado aqui. Então, eu calculei o quanto cada uma contribui. Vejam que quanto maior o n, menor é a contribuição, né? Porque o n está no denominador. Então, o que eu faço agora? A solução vai ser escrita assim, ó. Onde estava a solução? Aqui, tá? Então, aqui, eu vou agora substituir o CN que eu acabei de encontrar. Então, os CNs que eu acabei de encontrar estão aqui dentro. Por que agora tem aqui soma sobre n de 0 infinito e 2n mais 1 em qualquer lugar? Ó, aqui eu tinha soma sobre de n de 1 infinito. Mas agora, como sobraram só os ímpares, né? Então, eu elimino os pares, que são os nulos, fico só com os ímpares, significa, onde tem n, eu substituo por 2n mais 1, por isso que aqui tem 2n mais 1, 2n mais 1, e aqui também 2n mais 1. O 80 e o π não tem nada a ver com n, pode sair fora do somatório, e sobra uma soma sobre n de 0 infinito. Começa em 0, para pegar logo aqui o 1, né? Que o 2 vezes 0 mais 1 dá o número 1.
Bom, mas aí a gente olha para isso e daí, gente? Isso aí a gente olha e se não fizer gráfico não está conseguindo enxergar muita coisa, né? Então, agora vem a importância de fazer gráficos. Vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso, bom, primeiro que eu vou somar, eu vou ter que fazer somas parciais, né? Porque não vou somar isso até infinito, tem que escolher quantos termos eu vou considerar para minha soma. Uma boa maneira de saber, decidir quantos termos pegar é fazer o seguinte: é somar um certo número de termos e fixar o tempo zero, tá? Porque no tempo zero eu sei o que eu quero. Eu quero que feche com a minha condição inicial. No nosso tempo zero tem que dar 20, né? Então, tira esse termo aqui, faz t igual a zero, fica esse somatório aqui lá, aí soma. Tenta somar alguns termos e ver se fecha bem com o número 50. Nesse caso aqui, eu estou mostrando as distribuições de temperatura em diversos instantes de tempo, começando com o tempo t igual a zero. E eu somei até n igual a 15, tá? Então, de n igual a 0 até n igual a 15, eu somei aqui. São 16 termos, então, né? Não nulos que eu estou considerando, que de até 15 mais o zero, são 16 termos. E daí eu fiz o gráfico aqui para t igual a 0 e achei que fechava razoavelmente bem com o meu 20. Tem essas oscilações aqui por causa dos senos, né? Claro que quanto mais termos eu colocar, mais próximo vai ser da constante 20. Mas eu resolvi deixar aí com t com n igual até n igual a 15, tá? Bom, então até n igual a 15, eu fiz gráficos em diversos instantes de tempo. No tempo inicial, que é t igual a 0, depois t igual a 20, põe 20 aqui no t e faz essa soma sobre n até o n máximo que a gente decidiu, que no meu caso eu decidi fazer n igual a 15, até n igual a 15. Então, para t igual a 20, para t igual a 120, fui deixando passar o tempo, ó. O que está acontecendo com o passar do tempo? A temperatura, que antes era 20 em todos os pontos da minha barra, ela começa a diminuir. Vejam que aqui já de cara as extremidades passam a ter temperatura zero sempre, porque essa foi uma condição de contorno, que as extremidades ficassem com temperatura zero, e o resto das temperaturas vão diminuindo com o passar do tempo. O calor está saindo pelas extremidades, né? Então ela vai ficar, após um certo tempo, ela fica praticamente no zero. Aqui eu fiz até t igual a 1400. No 1400 dá uma reta aqui em cima do eixo, praticamente. Então, eu estou dizendo que a temperatura evolui desse jeito aqui e depois de um certo tempo está praticamente zero. Isso aí dá para ver daqui também, ó, que da expressão, se eu fizer o limite quando o t é infinito, isso aqui vai a zero, né? Porque eu tenho e na menos alguma coisa, então vai a zero, tá? Então é isso que a gente faz com esse problema que eu tive aí. Eram duas extremidades com temperatura fixa e nulas, né? E uma condição inicial que todo mundo era 20 no começo. Existem softwares, aqui eu só mostrei alguns tempos fixos, né? Tempos distintos. Existem softwares que fazem animação, tá? Que a gente pode simplesmente dizer para ele que eu quero ver a animação, por exemplo, aqui do t igual a 0 até t igual a 1400. Eu ia ver, tá? Eu ia ficar só olhando assim, não precisava fazer várias curvas, né? Eu ia olhar e ia ver a temperatura descendo, assim, gradativamente até lá pelas tantas, a praticamente encostar sobre o eixo X. Bom, então esse é o primeiro problema, espero que tenha ficado claro, né? A gente, revisando, resumindo rapidamente, pega a equação, separa as variáveis, divide em dois problemas, um problema que é a parte espacial, da parte espacial vai ser um problema de altos valores que a gente vai calcular os lambdas, e já vai escrever a solução da parte espacial. Esse lambda a gente carrega ele para a parte temporal, e aí não tem que analisar lambda nenhum, a gente direto põe esse valor, e aí escreve a parte temporal, multiplica uma pela outra e usa o princípio da superposição. Aí depois, esses coeficientes que sobram do princípio da superposição, eu vou calculá-los quando eu usar a condição inicial. Então, com a condição inicial, eu consigo calcular os coeficientes, reconheço ali, série de Fourier, etc, etc. E aí eu tenho os coeficientes calculados, é só colocar ali e pronto, está aqui a solução, tá? E depois aqui, gráficos para interpretar. Muito bem. Bem semelhante a esse é o exemplo 2, que eu dou respostas e gráficos, mas eu estou só montando ele com vocês.
aqui e deixo que vocês façam o resto. É para determinar a distribuição de temperaturas em uma barra de comprimento 1 dessa vez, tá? E as extremidades são... Aqui diz que a superfície lateral é isolada, isso aí o outro também era, tá? É só para dizer que não sai, não tem condição de calor, não sai pela superfície lateral, né? É para olhar só o X, nada mais além do X, então só tem ali as bordas, né? As extremidades da nossa barra, que é x igual a 0, x igual a 1 nesse caso. E aqui diz que as duas são mantidas a temperatura zero, exatamente como no outro exercício. Então está aqui x igual a 0, aqui x igual a 1. E depois a condição inicial, que diz que não é constante, como no outro caso, mas essa função aqui. Ou seja, existe uma distribuição inicial de temperatura, que é uma parábola, né? Isso aqui é a equação de uma parábola, e que me mostra que o vértice é bem exatamente no meio, ou seja, bem no meio da barra, a temperatura é mais alta. E depois, ó, e aqui tá aqui com t igual a 0, o que vai dar? E aqui eu fiz, isso aqui já é gráfico da solução, mas aqui, antes disso, a gente já sabe, né, que tem uma parábola que tem sido aqui, x que multiplica com menos x. Então, já sei que no início, a temperatura no ponto médio é a temperatura mais alta e que nas extremidades é 0. E aí, então, eu faço tudo aquilo que está feito lá e vou chegar nessa solução, vocês vão chegar aqui nessa solução que está aqui, e aí eu fiz o gráfico, vejam, apenas com 3 até n igual a 3. Ou seja, eu peguei aqui 4 termos, do n igual a 0 até n igual a 3. E vejo que quando eu faço t igual a 0, dá essa parábola perfeita aqui, né? Que é a parábola x que multiplica com menos x. Então, isso já é suficiente. Por que isso, hein? Porque, dessa vez, aqui os coeficientes, ó, eles têm n ao cubo no denominador, ou seja, a contribuição dos diversos n's vai ficando bem menor rapidamente, né? Mais rapidamente do que o outro que tinha. O outro era só 2n mais 1, né? E aqui é 2n mais 1 ao cubo. Então, muito rapidamente, as contribuições de termos que se seguem vão ficando muito menores e menores, né? Então, com t igual a 3, eu obtive esses gráficos que eu fiz aqui. Eu fiz para diversos instantes de tempo, mas no tempo t igual a 5, já praticamente está em cima, essa curva vermelha, já está praticamente em cima do eixo x. Ou seja, a temperatura nula em toda a barra. Bom, agora vamos mudar um pouquinho. Tem outros exemplos aqui onde vou mudar alguma coisa. O que eu mudo nesse aqui? Ó, eu quero estudar numa temperatura aqui, eu deixei um L genérico, tá? E a temperatura no tempo t igual a 0, né? Aqui você tem t igual a 0, né? Temperatura no tempo t igual a 0, que é a distribuição inicial, quando t igual a 0, é dada por esse gráfico. Ou seja, em vez daquela parábola que eu tinha lá no exemplo anterior, eu tenho esse gráfico, e a diferença é que aqui, então eu tenho aqui duas expressões diferentes, né? Se é na primeira metade ou na segunda metade da minha barra. Então, onde é que isso vai entrar? Vai entrar lá no final, quando eu uso a condição inicial, ou seja, lá quando eu vou calcular os coeficientes lá no fim. Bom, então vamos olhar aqui rapidamente o que eu faço aqui. Eu, de novo, separei as variáveis do mesmo jeito, e aqui para ser para ser diferente do outro, em vez de botar menos lambda, eu botei lambda positivo, tá? Então, eu botei lambda positivo, mas poderia ser menos lambda. E aí eu tenho essa parte espacial e a parte temporal com esse lambda positivo que eu separei aqui embaixo. Tá aqui, né, o lambda que eu vou calcular. Só que como eu botei lambda aqui positivo, acaba me dando lambdas, os resultados do problema de autovalores acabam me dando lambdas negativos, né? E com isso eu calculo também as autofunções que estão aqui. Substituo o lambda na parte temporal, até aí tudo igual ao exemplo que eu fiz antes, nada diferente. Para mudar um pouquinho, eu resolvi mudar o sinal do lambda aqui no começo, mas nada mais que isso. Mas o que tem de diferente mesmo é aquela distribuição inicial que é com duas fórmulas diferentes. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui é x numa primeira metade e L menos x na segunda metade. Como é que isso entra lá no final? Então, a gente já fez isso, já treinou série de Fourier assim também, né? É a mesma coisa aqui que a gente vai usar. Ó, chegamos aqui na solução, então, usando o princípio de proposição de soluções, está aqui. Eu agora vou calcular os ANs, fazendo o quê? Substituir, usando a condição inicial, né? Ou seja, em t igual a 0, tem que dar u de x0. Como eu tenho duas expressões diferentes, dependendo de qual parte da barra eu estou,
eu não vou aqui no começo substituir nem por x, que seria esse pedaço aqui, tá aqui, onde é que está escrito aqui, ó. Nem por x e nem por L menos x. Eu vou deixar simplesmente u de x zero, tá? Então, volta para cá. E eu vou fazer u de x zero aqui, ó, tá? U de x zero. E vou escrever a expressão dos coeficientes ainda sem substituir. Por quê? Porque o meu conjunto é ortogonal completo no intervalo 0L, tá? Então, é de 0 a L as integrais. Não pode ser diferente disso. Tem que ser de 0 a L as integrais, que é onde o conjunto é ortogonal completo. A integral do denominador continuará sendo de 0 até L. Ela não tem nada a ver com a função que eu estou expandindo. Ela é só o quadrado da norma das funções naquele intervalo onde o conjunto é ortogonal. Agora, no numerador, na hora de calcular a integral do numerador, aí sim eu vou olhar que a integral de 0 a L é uma soma da integral de 0 a L sobre 2, onde a função vale x, e depois de L sobre 2 até L, aqui que a gente separou, né? E aí aqui a função vale L menos x, tá? Então aí eu vou fazer essas duas integrais e aí vou ter os coeficientes. Vocês têm que fazer essas integrais, estou deixando vocês fazerem. Vocês têm já as fórmulas para ela em vídeos anteriores. Bom, e aí vai dar esses coeficientes que estão aqui. Observem outra coisa também aqui, é que a resposta vai dar seno de um número ímpar de π sobre 2. Porque dá aqui, primeiro dá essa expressão aqui, né? Seno de n π sobre 2. Mas, quando n é par, eu vou ter aqui o seno de um número inteiro de π, então vai dar 0. E quando n é ímpar, então eu vou substituir n por 2n mais 1 logo aqui, e eu vou ter o a 2n mais 1, que vai dar seno de número ímpar de π sobre 2. Mas aqui tem mais uma coisa. O número ímpar de π sobre 2, tá? Poderá cair ou aqui, né? Se seno de π sobre 2 dá mais 1, que seria o n igual a 0, né? Seno de 3π sobre 2, que seria o n igual a 1, dá menos 1. Depois, seno de 5π sobre 2, que seria para n igual a 2 aqui, dá mais 1 de novo. Então, vai indo mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, dependendo do n que eu coloco aqui. Quando o n que eu coloco aqui for par, dá mais 1. Quando o n que eu coloco aqui for ímpar, dá menos 1. Por isso, este resultado do seno de 2n mais 1π sobre 2 é menos 1 na n. Do mesmo jeito que o cosseno de nπ também é menos 1 na n. Se eu tivesse um cosseno de nπ com o mesmo, alguma coisa multiplicando igual assim, poderia até cancelar um termo com outro. Por quê? Porque o seno de 2n mais 1π sobre 2 é igual ao cosseno de nπ. Ambos são menos 1 na n. Muito bem, bom. Feito esse parênteses, resolvi o problema, deu isso daqui e agora vamos visualizar. Para visualizar, claro, tem que dar valores para o L e para o alfa 2. Então, eu dei valores L igual a 4 e alfa igual a 1. E aí, cheguei nesse somatório aqui. Com N de 0 a 20, eu vi que reproduz bem o que tem que dar para T igual a 0. Esse é o teste que a gente faz. Eu escolhi até 20 e vi o que dava a soma. Deu exatamente essa forma aqui, né? Triangular, que é o que eu sabia que tinha que dar para T igual a 0 desde o início do problema, né? Esse aqui, tá? Eu estou reproduzindo aqui direitinho, fazendo até 20. Então, é suficiente pegar até 20. São 21 termos, que começam no 0, né? E daí, depois, eu fiz para outros instantes de tempo, para ver como é que ia a evolução. Então, o que acontece? No tempo t igual a 7, praticamente já está todo mundo no 0. Acontece a mesma coisa que vem acontecendo nos outros problemas, né? Eu tenho temperatura fixa igual a 0 nas extremidades e com o passar do tempo, então, o calor flui por ali, pelas extremidades e acaba ficando toda a barra em temperatura 0. Muito bem, mas aí tem outras condições de contorno que eu poderia ter, que eu faço umas perguntas aqui. Se as condições de contorno não forem homogêneas, ou seja, eu poderia manter minha barra em outro lugar que não fosse temperatura igual a 0? Poderia manter numa outra temperatura fixa? Poderia. Como é que funciona isso na matemática da resolução do problema? Isso que eu pergunto aqui, tá? Então,
Se uma ou ambas as extremidades fossem mantidas a uma temperatura não nula, como é que se determina a solução? Isso é o que eu vou fazer nos próximos exemplos aqui. Depois, se tivéssemos condições de contorno nas derivadas, porque, por exemplo, ó, eu posso ter uma condição de contorno que diz assim, a extremidade tal é termicamente isolada. O que quer dizer isso? Quer dizer que não flui calor por ali. Dizer que não flui, o fluxo é a derivada em relação a x. Então, aí vai ser uma condição na derivada. Então, como é que fica isso? Então, essas duas situações aqui, de condição de contorno não homogêneas, tá? Que é essa aqui, e de condição de contorno na derivada, essas duas situações eu vou analisar agora, nos próximos exemplos. Vamos lá, exemplo 4. Então, aqui eu tenho, de novo, a mesma equação. A minha barra tem comprimento 30, mas a extremidade x igual a zero é mantida a temperatura 20. Não é 0, é 20. E a extremidade x igual a 30 é mantida a temperatura 50. Não é 0, é 50. Então, minhas condições de contorno não são homogêneas. Aqui eu não tenho 0, tá? E depois tem aqui a distribuição inicial de temperaturas e tal, normalmente. Então, o que tem de diferente é isso aqui. Que eu tenho aqui não é 0, é 20 numa e 50 na outra. O que fazer? Dá para começar do mesmo jeito de antes? Não. Por quê? Porque quando eu fosse escrever aqui, se eu fosse colocar produto, eu ia ter x em 0 igual, ó, x em 0 vezes t de t. Se eu fosse fazer u igual a x de t, x de x, t de t. Eu ia escrever isso aqui igual a 20, né? E daí? Quando eu tinha 0 aqui, ok, né? Se eu tinha 0, eu dizia, bom, então daí este tinha que ser igual a 0. Mas agora com 20 não funciona, né? Então isso aqui não dá para ser assim, tá? Então vamos ver o que a gente vai fazer. Quando eu tiver condição de contorno não homogênea, tem que começar diferente, tá? Tanto faz se é uma só que é não homogênea ou as duas que são não homogêneas. Basta que não sejam ambas homogêneas, que eu só vou ter que fazer isso que eu vou mostrar aqui neste exemplo. Então, a gente faz assim. A gente escreve a solução u de xt como uma soma de uma outra função, u de v de xt, mais uma função só de x. Eu vou tentar jogar essa não homogeneidade dentro dessa psi de x. Por quê? Porque eu vou calcular a psi de x de tal maneira que a v, essa nova função, satisfaça um problema assim, com a mesma equação diferencial e com condições de contorno homogêneas. Então, aqui sim, aqui depois eu vou fazer v de xt igual a x de x vezes t de t. E aí vem o resto aqui, tudo direitinho, porque aí eu vou ter igual a 0, tá? Então, aqui vai valer isso, e eu preciso saber o que sobra, então, para psi de x, para satisfazer as condições do problema, que são na u, e que tais que a u em 0 seja 20 e a u em 30 seja 50. Muito bem. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? A minha equação diferencial era d2u dx2 igual a du dt. Tá aqui, ó, tá? O alfa 2 eu já botei igual a 0. Então, eu tinha d2u dx2, eu vou escrever aqui ela de novo, ó, d2u dx2 igual a du dt. Bom, se eu digo que u é esta soma aqui, u é v de xt mais psi de x, então, o que vai dar para a derivada parcial de u em relação a x de segunda ordem? Vai ser a derivada de v em relação a x de segunda ordem aqui, mais a derivada de segunda ordem da psi. Como psi é uma função de uma única variável, então isto aqui é o que sai da derivada segunda de u em relação a x. Da derivada de u em relação a t, daí vai ter o quê? Vai ser dv dt e só, porque psi não é função de t. Então, aqui o dv dt é esse lado direito e aqui o lado esquerdo, aqui, usando aquela soma que eu estou querendo colocar aqui, que é 4. Por isso que eu botei, substituindo 4 em 1, tá? Então, a soma na equação para u de xt que eu tinha no começo. E daí o que acontece? Como eu tenho que satisfazer a equação 5, que é d2v dx2 igual a dv dt,
Então, D2 vezes x2 é igual a dv dt. Sobra o quê? Sobra que D2 psi dx2 é zero. Ó, já tenho uma equação diferencial para psi, tá? Continuemos. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou substituir a minha soma lá. O 4 é essa soma que eu disse que eu tinha aqui, tá aqui, ó, 4, né? E eu vou substituir isso nas condições de contorno que eu tinha. Eu tinha aqui U quando eu tinha x igual a zero, em qualquer tempo t, tinha que dar zero, tinha que dar 20. Então, mas agora isso eu tenho, isso aqui é a soma da v com a psi, que tem que dar 20, ok? E eu quero que a v dê zero, então sobra para psi, que psi zero dá 20. Está aqui, então, além da equação que eu já tinha, agora eu já tenho uma condição, na psi, tá? Mesma coisa aqui, eu tinha aqui U de 30t era igual a 50. Muito bem, mas a U de 30t é a soma do V de 30t com psi de 30. Como eu quero que a V de 30t seja zero, porque o problema é em V, tem que ser daqueles igual ao que a gente sabe fazer já, que é com condições de contorno homogêneas, sobra para psi de 30, que ela tem que ser 50. Então, aqui eu tenho um problema, simplesmente uma equação diferencial ordinária, bem simplesinha. Essa equação tem solução ax mais b. Com psi 0 igual a 20 vai dar b igual a 20. Com psi 30 igual a 50 vai dar a vezes 30 mais b igual a 50, onde o a é igual a 1. E está pronto, aqui a psi de x está resolvida. Eu encontrei a psi de x. Então, agora é só resolver o problema para v de xt, que é igual aos outros, e no final, não esquecer que a minha solução mesmo é a soma do v com psi, né? A gente começou por escrever essa equação 4. Então, tá aqui, ó. A v de xt se faz como sempre, pega do exemplo anterior, já pega lá, tá aqui a solução da v de xt, e eu preciso agora fazer o seguinte, aqui tá a v de xt, aqui, ó. Esta é esta. E aqui está o psi de x. E a soma das duas dá U de xt. Então, muito bem, escrevi isso daí para minha U de xt. Agora falta calcular os coeficientes. Condição inicial, o x0 é igual a 60 menos 2x. O que eu vou fazer? Bom, então eu vou substituir aqui 60 menos 2x. E aí agora? Agora eu não posso dizer que o Cn sejam as coeficientes da série de Fourier do 60 menos 2x, não, né? Não é, porque tem esses termos aqui do lado. Bom, mas é simples de resolver essa situação, né? Simplesmente eu passo esses termos aqui do lado para o lado esquerdo, e aí vai ficar só a soma, e aqui, em vez de 60 menos 2x, eu passo mais o menos x para lá e menos 20 para lá, vai sobrar 40 menos 30x. Então, 40 menos 30x é essa soma, aí sim. Aí eu tenho agora o conjunto ortogonal completo, eu tenho aqui os coeficientes da função 40 menos 3x, que é o que vai ficar aqui dentro. Então, aqui não é a própria U de x0 que vai aí, não é o 60 menos 2x, mas é o 40 menos 3x, por quê? Porque eu precisei passar esse x mais 20 para o lado de lá. Tá? E daí, bom, aí faz a integral, tal, sem maiores problemas, e consegui chegar na solução. Agora, a solução, então, tem um termo, tem uma parte aqui que vem do psi de x, que a gente tinha calculado no começo, que é o x mais 20, vai até o final. Aqui está o psi de x, tá? Que vai ter que ficar aqui. Bom, fazer gráficos agora, mesma coisa. Coloca t igual a 0, soma um certo número de termos, aqui eu fiz até 50. De 1 a 50, eu somei, e daí eu obtive para t igual a 0 essa reta inclinada aqui, né? Claro, tá com essas ondinhas aí, né? Que é por conta dos senos que eu tenho aí, né? Mas o que eu tenho aqui é para ser aquela condição no t igual a 0, que era U de x0, daqui ainda, né? É o 60 menos 2x, tá? Então, aqui está a reta 60 menos 2x. Pode ver que dá 0 no x igual a 30 e dá 60 quando x igual a 0. E depois eu vou colocando outros valores de t e vou somando sempre até 50 e fazendo o gráfico, né? E aí eu vejo aqui o que vai acontecer. Nós tínhamos as condições de que na extremidade x igual a 0 tinha que ser mantida em 20 e na extremidade x igual a 30 era mantida em 50, né? Daqui onde é que estão
20 condições iniciais. Aqui, ó, o 20 e o 50, que tá no psi, mas veio lá da U, né? Tá aqui, o 20 e o 50, certo? Vejam que nos gráficos isso aparece bem, né? Fica sempre no 20 aqui e aqui sempre no 50. O que vai acontecendo com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, elas vão se ajeitando aqui, né? E quando t é infinito, no caso t igual a 100 já é suficiente, vai dar essa reta aqui, que é esse x mais 20. Ó, x mais 20 dá 20 quando x é igual a zero, e dá 40 quando x, aliás, x mais 20, 50, né? Quando x é igual a 30. Vejam que isso aqui dá para ver daqui que o limite, quando o t é infinito, do somatório é zero, né? Mas vai sobrar o x mais 20, que é exatamente isso daqui, tá? Essa reta é x mais 20. Então, é isso aí. O próximo exemplo, o exemplo 5, eu estou aqui fazendo o seguinte, eu estou escrevendo uma outra situação, onde eu tenho também condições de contorno não homogêneas, uma delas é mantida em zero, mas a outra em 100. Então, tem que fazer a mesma coisa. Então, aqui vocês vão repetir o que eu fiz no exemplo anterior, tá? V de xt mais psi de x, vai resultar a psi de x está aqui, eu coloquei aqui os resultados intermediários, e daí depois soma as duas, e depois usa a condição inicial, e aí vai dar essa solução que está aqui. Vocês têm no começo a 100 cosseno de πx sobre 8 no tempo t igual a zero, que é este pedaço do cosseno, né? Que é isso aqui. E depois fica fixo em 100 na extremidade x igual a zero e em 0 na extremidade 4. Daqui, ó. Em 100 e em 4. E aí as temperaturas vão se ajeitando até que no final das contas o final é ficar sobre essa reta que está aqui, que no t igual a 8 já está aparecendo. Essa reta é essa aqui. O somatório vai a zero, quando t é infinito, né? E essa reta aqui é o que tem aqui, ó. Quando x igual a 4 dá zero, quando x igual a zero dá 100. Muito bem. Mudando um pouquinho tipo de condição de contorno agora. Eu vou supor que eu tenho extremidades isoladas, tá? Então, significa o seguinte, que o índice x vai ser zero na extremidade x igual a zero, e o índice x na extremidade 25 é zero. Ou seja, não tem fluxo, né? Através de nenhuma dessas duas extremidades, então a derivada é nula. Então, as condições são homogêneas, tá? As condições de contorno são homogêneas. Não precisa usar Glepsi de x, mas elas são nas derivadas. Onde é que isso vai se refletir? No problema de autovalores e autofunções, tá? Já vamos mostrar isso rapidinho aqui. Então, o que a gente vai ter? Mesma coisa, usa direto o produto, x de x, t de t, sem problema nenhum. E a condição inicial que a gente tem tá aqui, o de x0 igual a x, já coloquei aqui. Então, sem problema nenhum, usa isso. A diferença é que eu vou ter aqui, eu tinha o x e 0t igual a zero, e agora vai ficar a derivada calculada no zero. Aqui, a derivada calculada no 25, que é isso que vai aparecer aqui, porque eu tenho a derivada calculada no zero e a derivada calculada no 25. Então, o que vai mudar? Esse problema de autovalores vai ser daqueles que a gente também resolveu na videoaula 24, que é com derivadas iguais a zero, tá? E aí, dá cossenos, lembra? Dá cosseno. Bom, então, dá cosseno, a gente primeiro achou o autovalor igual a zero, depois a gente juntou, quando a gente acrescentou o n igual a zero. Se não lembrar, tem que voltar lá para a videoaula 24, tá? Esses cossenos têm essa passagenzinha aí. Bom, e aí, a gente com esse lambda substitui aqui para resolver a parte temporal e depois faz o princípio da superposição de soluções. E tá aqui. Muito bem, muito bem. Agora é o seguinte, vou usar a condição inicial, tá? Quando t é igual a zero, isso aqui é o u de x0 que eu tinha lá no começo do problema. Quando t é igual a zero, tem que dar x, né? Bom, e aí a gente vai calcular esses coeficientes pelos coeficientes de Fourier dessa série de Fourier cosseno. Daí a gente tem que tomar cuidado, porque sempre que tem cosseno, tem que tomar cuidado, porque o denominador ele dá valores diferentes dependendo se o n é zero ou não. Então, aqui a gente tem que escreve isso, mas na hora de calcular o denominador,
a gente vê que o C0 tem que ser calculado separado. Por quê? Porque o denominador do n igual a zero não tem o mesmo valor dos outros, tá? Para n igual a zero dá 25 e para os outros dá 25 sobre 2. Então, eu preciso aqui calcular separado o C0. O C0, a gente coloca o 25 e aqui coloca n igual a zero, né? Com n igual a zero vai ficar só a integral de x, certo? Aqui tem, tinha, né, um cosseno de zero aqui, que estava aqui do lado, certo? Bom, multiplicando aqui, né? Agora, a gente calcula o C0, calculou os C's separados, daí com o valor de 25 meses, que acaba virando aqui para 2 sobre 25, e daí calculou aqui, dá 0 para n par, dá esse valor para n ímpar, então ficou todo mundo com 2n mais 1, e aqui está a solução. Então, esse termo que está aqui fora, lá, antes a gente viu um termo que estava fora por causa do psi de x, aqui não tem nada a ver, tá? Aqui ele está fora por quê? Porque a solução que eu escrevi aqui tem um C0 separado aqui, né? Multiplicando cosseno de 0 vezes n a zero. E depois vem uma soma sobre n de 1 a infinito. E eu tive que botar separado porque o resultado dos Cs deu diferente. Então, por isso que aqui ficou isso aqui assim, né? Aqui n menos, bom, aqui o resto, tá? E o C0 eu tive que escrever separado aqui fora. E aqui tá ele, tá? E o resto tá aqui do lado. Bom, gráficos. O que acontece daí? Eu tenho que condições de contorno? As duas extremidades não tem fluxo de calor através de nenhuma das duas, que as duas derivadas são zero, tá? Então, e a condição inicial era que o de x0 fosse igual a x. Vamos enxergar agora os gráficos das soluções que nós encontramos. Ó, com t igual a 0 e n igual a 50, tá aqui a reta y igual a x, que está bem boa, né? Então, eu somei até 50, achei que ficou ótimo. Tá aqui, tá? Então, eu vou fazer todas as somas até 50. E o que acontece? Eu tenho a temperatura se redistribuindo, na verdade, né? Dentro da minha barra. Porque não é que haja fluxo de calor para fora, porque não tem por nenhuma das extremidades, né? Então, apenas elas se reajeitam e acaba dando, após t igual a 300, dá esse valor, que fecha com o limite, quando t é infinito, do somatório é zero, aqui tem n menos, né? E sobra esse 25 meios. Esse 25 meios, justamente, é esse valor aqui, ó. 25 meios é 12,5, né? Esse aqui é quando t é igual a 300, que é já o limite quando t é de infinito. Então, é isso que se esperaria mesmo, né? Com barra, onde as duas extremidades são mantidas isoladas. Então, ela se redistribui apenas a temperatura e fica todo mundo com a mesma temperatura ali de 25 meios. Um exemplo a mais ainda aqui, determinar a distribuição de temperaturas numa barra uniforme, onde aqui eu tenho a superfície lateral isolada, como sempre, tá? Mas eu tenho a extremidade mantida a temperatura zero e a outra extremidade termicamente isolada. Significa o quê? Que nas condições de contorno, uma vai ser na própria função, por isso que dá x em zero, e a outra na derivada. Nós fizemos também exemplos de calcular autovalores de autofunções com isso aqui da videoaula 24, tá? Então, eu só estou escrevendo o problema aqui, separando as variáveis e tal, que é a novidade das equações parciais, mas o resto tudo vocês têm condições de fazer pelos conhecimentos anteriores, tá? Então, escrito aqui, resolve esse problema de autovalores e autofunções, vai dar esses valores de lambda aqui, e depois monta usando o princípio da proporção de soluções, e por fim vai calcular esses coeficientes com as condições iniciais. As condições iniciais está aqui, ó. Em tempo t igual a zero, tem que dar x menos x2 sobre 2. Isso aí, de novo, é uma parábola, né? Mas é um pedaço de parábola, na verdade, né? Certo? Vocês têm só até de 0 a 1, né? Não pega as duas raízes da parábola, certo? Então, aqui eu tenho essa expressão calculada por CN, a partir da condição inicial, estou deixando que vocês calculem, e aí está a solução. Gráficos. Vejam que a gente tinha essa extremidade mantida a temperatura zero sempre. Esse aqui é a expressão do t igual a zero, que como eu disse, era só uma parte da parábola, ou seja, antes do vértice, que é aqui.
E daí depois, todos os outros tempos, continua sempre com tempo com aqui, ó, derivada nula, né? Porque é esse que a gente tinha. O índice x tinha que dar zero nessa extremidade. Então tá aqui, continua com derivada nula, mas aqui tem fluxo de calor para fora através dessa extremidade x igual a zero. Então acaba de novo todo mundo em zero, certo? Mas desse jeito aqui, tá? Bom, então, que eu me dispus a fazer nessa vídeo, né? Que foi bastante completa no sentido de explorar diversas condições de contorno com apenas a equação da difusão e apenas com uma dimensão espacial, apenas x, tá? Então eu tenho U de xt na equação da difusão, em todos os exemplos que eu fiz aí, mas eu variei bastante as condições de contorno, né? Homogêneas, não homogêneas, homogêneas na própria função, homogêneas na derivada, nas duas extremidades, em uma das extremidades. Tem bastante, vocês têm aí bastante situações diferentes acontecendo, e é importante enxergar como todo esse aparato matemático aí, série de Fourier, problema de autovalores, separação de variáveis, tudo que a gente estudou de equações diferenciais ordinárias, está tudo sendo utilizado aí, e depois a gente chega nessas expressões, assim, com todos esses somatórios, e vai fazer os gráficos e realmente obtém aquilo que se esperaria da situação física, intuitivamente a gente esperaria da situação física do problema, né? Então, eu acho que isso aí dá um valor, assim, a gente fica satisfeito de ver como isso aí realmente funciona bem, né? Chegamos naquilo que a gente esperaria, que é resolver nas aplicações, né? As nossas situações diversas possíveis. No próximo vídeo a gente vai continuar com a parte 2, ainda com a equação da difusão, só que aí então eu vou mudar um pouco no sistema de coordenadas. Tá? Então por hoje é isso.